Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando hoje mais um IE Orienta, dialogando com as profissões. E hoje a gente está tendo a honra de receber dois profissionais que são analistas de educação do SESI. Desde já, gostaria de agradecer a participação de vocês e a disponibilidade aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouco, como é que foi a escolha da profissão de vocês, Primeiro a gente começa por Suelen, depois de Rúbia, e para vocês falar um pouco para a gente, como é que se deu o processo de escolha da profissão, Quais foram os fatores que contribuíram nesse processo? Bom dia, agradecer o convite de participar. Eu sou pedagoga de formação e, na verdade, eu sempre tive um olhar assim, voltado para a educação, sempre gostei, sempre admirei, mas a princípio não era a minha primeira escolha. Eu pretendia ir para a área de saúde e depois mudei completamente. Pensei a princípio em fazer psicologia, porque eu via muita área de educação, mas eu via área de gestão. E aí às vezes eu ficava em dúvida se teria continuidade nesse processo, porque as pessoas olham muito pedagogia voltar direcionado somente para a sala de aula, e esse não era o meu intuito a princípio. E aí, mas aí, enfim, resolvi fazer pedagogia, cursei a graduação de pedagogia e me identifiquei. Então foi meio que nesse processo, eu fiquei entre psicologia e pedagogia e aí acabei indo para pedagogia, para a área de educação. Como se diz, Se achou na pedagogia. Isso. Ok, Suelen. Rúbia. Bom, eu fiz... Minha trajetória não foi tão linear em relação à matemática. Eu sempre fui um aluno que gostava do cálculo, me empolgava, principalmente com geometria, mas eu não tinha orientação de fazer a licenciatura. Tanto que primeiro eu fiz administração, porque era justamente as orientações que eu recebia na época de pai e de mãe que acabou influenciando. A minha primeira formação foi administração, e depois que eu concluí, que eu já tinha assim mais noção de escolha realmente, foi que eu entendi que o que eu queria era fazer licenciatura em matemática e fui para a licenciatura. Então assim, foi mais um pouco do trajeto profissional de fazer um curso por indicação e não por realmente se identificar com ele, ver o mercado de trabalho que eu também na época não me identificava e decidi tomar uma decisão por mim mesma, por perceber que era uma área que tinha mais sentido do perfil profissional que eu estava querendo direcionar, no caso. Então foi mais a vida mesmo, foi me levando. Foi mais a vida, Mas tu falou uma coisa bem importante, que a gente não pode deixar de levar em consideração, a questão do autoconhecimento, Então tu teve uma sugestão, mas de fato tu percebeu que não era aquilo que tu queria para tua vida, Então aí buscou a área que tu se identifica de fato, que é a licenciatura, em matemática, que em administração você vê, algumas coisas. Mas totalmente diferente, totalmente diferente, Correto. Então, como é que é? Fala pra gente, Rúbia, Sueli, como é que é o dia a dia do analista educacional, do analista de educação? Quais são as principais atividades que são desempenhadas? O dia a dia é animado, amiga? É animado. A gente tem a rotina, na verdade a gente faz parte da equipe de assessoria pedagógica, então a rotina da gente é estar dando esse suporte às unidades, nas escolas do SES, no caso, principalmente em relação à gestão pedagógica e os professores. Então, todo direcionamento que sai da diretoria da educação para as unidades, a gente está lá meio que para reforçar, dar apoio para elas conseguirem colocar na prática da melhor forma possível, no caso. Então, o dia a dia da gente é nas unidades também. Isso, e garantir a questão da rede, Como nós trabalhamos, o SESI tem 12 escolas, então a diretoria de educação, como o Rubio falou, dá alguns direcionamentos para as escolas e a gente está lá junto apoiando para que isso funcione de forma unificada, para que não sejam escolas diferentes, Sejam, claro, que vai ter as diferenças das particularidades de cada região, de cada bairro, enfim, mas pedagogicamente falando, a gente direciona as metodologias para o que a rede SESI propõe, Entendi. Então, é um SESI. Sim. Embora existam várias escolas, inseridas em várias comunidades, como tu pontuou aqui, as questões das particularidades, que faz parte do sistema, do modelo em si. Suelen, fala pra gente um pouco, quais são as áreas é possível que o pedagogo possa atuar?
é bem vasto, né? Assim, o campo de atuação do pedagogo. Eu acredito que, a princípio, as pessoas visualizam apenas a sala de aula, né? Que aí o pedagogo, ele entra na educação infantil e ele pode ir até os anos iniciais, 5º ano, que é quando tem um professor polivalente, que ele atua com as diversas disciplinas, né? Tem a sala de aula de escola, tem a questão da gestão escolar, que aí vai desde a coordenação pedagógica até a diretoria e até quando tem alguns que são até donos, né, das escolas. Mas aí tem um outro campo, que foi até um dos que eu também pensei em ir, que é a pedagogia empresarial, que eu posso trabalhar dentro do RH de uma empresa, atuando na formação dos profissionais da empresa, né, formação educacional, digamos assim, de trajetória. E aí tem outros espaços, né, que são mais novos, né, que é dentro de hospital. Tem agora, está muito atualizada a questão de gestão de projetos na área de educação tecnológica, que também é uma coisa que está bem em alta, né, o pedagogo trabalhando nisso. Tem as editoras, né, com elaboração de material, assessoria. Então, assim, é bem grande o campo de atuação, né? Alguns mais restritos, né? Porque nem toda empresa, por exemplo, enxerga a importância de um pedagogo dentro de um RH. Às vezes opta em contratar um psicólogo, onde ele vai ter vários elementos ali dentro. Mas existem essas possibilidades. Entendi, né? Então, são vários campos, né, que a pedagogia está inserida, na verdade. Né? Interessante que não só sala de aula, quando falo em pedagogia, está muito, né, no imaginário, né, na cabeça das pessoas, sala de aula. Né? E não necessariamente sala de aula é uma parte, né, como você pontuou. E na gestão, como a gente atua, né, a gente atua junto com o supervisor pedagógico. E o supervisor pedagógico, ele está para a formação também, essencialmente dos professores, né, do que eles vão fazer pedagogicamente, do desenvolvimento dos alunos e desse acompanhamento. Então, tem tudo a ver, né, com esse processo de ensino e aprendizagem dentro da escola. Mas não necessariamente ele precisa ser o professor, né, digamos assim. Entendi. Né? Rúbia, né, licenciatura em matemática, né? Fala pra gente um pouco quais são os campos, né, que o profissional dessa área pode atuar. Os cursos de licenciatura, eles preparam o profissional para atuar no ensino, sendo professor, no meu caso seria professor de matemática, mais direcionado para o fundamental, anos finais. A pedagogia vai até o complemento dos anos iniciais, a gente pega anos finais e ensino médio. Mas eu percebo que a trajetória, no caso, eu sou licenciada em matemática, mas atuo na gestão e orientação e assessoria pedagógica. Eu percebo que esse direcionamento vem muito também de como você faz seu curso. Quais são as atuações que você acaba tendo durante o período da licenciatura que faz com que você... Por exemplo, eu sempre atuei muito com pesquisa. Desde o meu primeiro período, eu fazia PIBID, eu fiz PIBID por muito tempo. Então, foi a pesquisa que acabou me direcionando muito para essa área de atuação que eu tenho hoje, porque eu comecei a pesquisar a formação de professores, assim que eu concluí o curso, eu comecei atuando com formação de professores, então foi muito mais do direcionamento de como eu fiz meu curso e, claro, da identificação, porque eu realmente, apesar de fazer licenciatura em matemática, o meu olhar sempre foi para trabalhar com professores, de certa forma, tanto que eu enxergo o ensino muito mais um olhar de superior, de ensino superior, do que, de fato, a educação básica. Entendi. Mas eu entendo que é muito mais de como você lida com o curso. Então, assim, você pode, claro, atuar como professor, a grande maioria atua como professor, mas tem os espaços que a gente consegue conquistar a partir, principalmente, das pós-graduações e especializações que a gente acaba fazendo quando conclui o curso. Interessante que é não apenas professor, né? Licenciatura em matemática, você pode atuar em várias áreas, né? Que não seja apenas sala de aula, né? Diretamente, né? Que na verdade em muitos outros campos a gente trabalha indiretamente, né? Com a sala de aula. E para finalizar o nosso podcast de hoje, quais são as dicas que vocês poderiam dar para aqueles alunos que estão em dúvida nesse processo de escolha, né? Ou aqueles que já escolheram e de fato possam, né, agora de fato dizendo, eu tenho a certeza que fiz uma escolha assertiva. Suelen. Eu acredito que hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Então acho que é se informar mesmo, é buscar, é ler, é conversar com pessoas que estão na área, buscar essa ajuda. Nem sempre a gente conhece, né? Alguém próximo, mas buscar essa ajuda.
e de diferentes viés, né? Por exemplo, a pedagogia, eu vou conversar com um professor de educação infantil, eu vou conversar com a coordenadora pedagógica, eu vou conversar com pessoas como a gente que atuam como analista num perfil diferente do que o coordenador em si dentro da escola. Então, procurar conversar com essas pessoas para entender o dia a dia mesmo. Não é nem perguntar só o por cima, é entender como é teu dia, como é tua rotina, o que é que tu faz, para poder eles tentarem se identificar e ver se é aquilo mesmo, né? E assim, na verdade, quando a gente escolhe uma profissão, a gente, dependendo da idade, ainda é novo, ainda tem aquelas, né, como o Rubem falou, né, indicações e orientações, né, dos mais velhos, e aí você não termina não indo só pelo que você se identifica, né? E eu acho que é isso, é esse conhecimento, ver como é o mercado de trabalho, como é que você pode, para também você não se frustrar tanto, né? E assim, viu que identificou aquela profissão, foi também saber recalcular depois, né? Como o Rubem fez. Recalcular a rota e seguir aquilo que você de fato se identifica, porque você vai fazer para o resto da vida, né? A educação não tem limite de idade, né? Então, acho que é importante a gente conseguir de fato se identificar com a área que a gente está atuando, independente de a gente ter feito um teste que perceber que deu certo, entender que pode mudar sem problema nenhum. Eu comecei a fazer matemática, eu já estava com 27 anos. Então, se não olhasse, enxergasse um limite no ensino, no aprendizado, eu provavelmente não teria mudado de aula diária por causa disso, né? Mas eu acho que é isso que o Sueli está falando. Hoje em dia a gente tem informação na palma da mão da gente, né? É só a gente realmente ser curioso e buscar o máximo de informações. Se você não tem uma pessoa que atua na área que você quer perto de você, a internet está aí trazendo vários relatos, várias orientações que a gente enxerga ela como útil também para isso, né? Interessante que vocês trouxeram um dado bem relevante, a questão do pesquisar, né, conhecer. E, de fato, eu me identifico com isso, né? Será que amanhã eu me vejo, né, fazendo a mesma atividade que Suelen Rúbia faz, né, nas escolas, tá, atuando de uma forma, no sentido de dar um apoio, né, aos professores, à coordenação e assim por diante, né? Isso para mim vai me dar prazer, né, no dia a dia. É um trabalho que eu vou acordar no dia seguinte, oba, vou trabalhar, né? Ou então vou acordar e vou dizer, infelizmente eu vou ter que trabalhar. Eu acho que existe uma diferença gritante aí quando a gente faz uma escolha assertiva, né, na nossa profissão. Mas que bom, né? Muito feliz com a participação de vocês duas e mais uma vez agradecer, né, a disponibilidade, participação e o enriquecimento que vocês trouxeram, né, que vai ajudar bastante com os nossos estudantes aí nesse processo de escolha. E a gente está disposto a ajudar também os estudantes que tiverem mais interesse de conversar com a gente está disponível. Olha aí, se liguem e cobrem, viu? Eles estão disponíveis, estão aí pelos SESIs, né, de todo o estado. Então, não é difícil encontrar a gente nas escolas. Fica fácil, né? Qualquer coisa, puxa a Rúbia lá, puxa a Suelen, né, nesse sentido, para tirar algumas dúvidas, ok? Obrigada. Nada. Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente se encontra no próximo podcast. Tchau!